Fala galera, aqui é o Fernandes Lima no canal da Agile Now e a gente está aqui numa aula muito especial do nosso curso 100% gratuito, os 30 primeiros dias do Product Owner, curso este que acontece lá no canal do Telegram, o Learning by Telegram, você tem tô com o link aqui, e o intuito é bater um papo hoje sobre definição de preparada, definição de pronto e refinamento, com a ótica de o PO, ou o profissional de produto que está chegando na organização agora. Então vamos imaginar, é exatamente disso que trata o nosso curso 100% gratuito que acontece lá no canal do Telegram, o Learning by Telegram, canal público, onde todos os meses nós temos um curso gratuito acontecendo no canal sobre agilidade, produtos, gestão e por aí vai. Então, entra lá no canal do Telegram que você vai ter todo mês esse conteúdo, acessar todo o acervo que já está disponível para você. Mas vamos falar aqui do que interessa. Vamos falar de definição de preparada, definição de pronto e refinamento e como isso impacta o dia a dia do nosso profissional de produto. Eu começo dizendo para você o seguinte, para mim, isso está diretamente ligado à forma que o time se organiza. Isso também me diz como o time encara a melhoria contínua. Nossa, melhoria contínua, Fernando, o que isso está relacionado? Fica aqui no vídeo que você vai entender. Direto da vida real, de projetos reais, de produtos reais. Um outro ponto para mim também, dá indícios de como o time trata a qualidade. Um outro elemento também é como que tudo isso contribui para o dia a dia do trabalho, ou seja, definição de preparada, definição de pronto, como isso se entrelaça e ajuda aquele time a fluir nas suas sprints ou na preparação das suas sprints. Então, eu quero trazer uma perspectiva um pouquinho mais ampla do que só exatamente as regras ou os artefatos ali, ou a ação de refinar no dia a dia. Então, acompanha aqui, sempre tem a ideia, gente, trazer insights para você, trazer práticas que eu estou utilizando de ponto de partida, para ver se você faz sentido e como é que você traz isso e adapta a tua realidade para gerar melhoria. Esse é o nosso objetivo com cada vídeo, gerar melhoria, contribuir aí. Afinal de contas, nós temos uma infinidade de cenários. Bom, queria trazer para vocês algumas premissas que eu estou adotando aqui. Então, eu estou partindo da seguinte premissa. A demanda que você recebeu, ela já faz sentido para o negócio e para os usuários. Então, para mim isso é básico, né? Você já tem clareza do impacto disso, ou seja, você não recebeu a demanda e sai fazendo. Não é assim. Então, houve um processo preliminar de entendimento daquela demanda, de entender os motivos, de qual benefício ela traz para o usuário, aquilo está alinhado à estratégia da organização, já foram realizados os devidos alinhamentos e tomou-se a decisão de mandar aquilo para backlog, ok? Então, estou partindo dessa premissa, que esse trabalho inicial de entendimento já foi feito, definindo métricas de negócio, métricas de sucesso, qual é o benefício que aquilo traz para o usuário. Então, essa é a minha premissa básica para mim. Ok, estamos alinhados? Outro ponto, como foi para backlog, eu estou a partir dessas premissas que eu coloquei, eu estou considerando aqui que isso foi priorizado. Então foi para backlog e num segundo momento foi priorizado ali pelo profissional de produto, um Product Owner, um Product Manager. Então, só para ficar claro a organização aqui, o fluxo que eu estou considerando aqui. Ou seja, isso aqui é o oposto daquilo de receber a demanda e já sair fazendo. Isso é o pior cenário que tem. Você precisa entender a demanda, os ganhos que ela traz para o negócio, para o produto, quais indicadores de negócio eu vou movimentar, tudo aquilo que eu tenho exaustivamente falado no canal. Eu estou só reforçando aqui, para que eu não sei quais vídeos você assistiu ou não, então só para ter essa clareza. Bom, dito tudo isso, já sei o impacto, foi priorizado, vamos tratar agora, foi para o backlog que foi priorizado, vamos tratar agora dos conceitos em si. Legal. Definição de preparado. O que significa? Eu trouxe uma imagem, essa imagem aqui ela ilustra para a gente
ele está preparado, aquele trabalho que em algum momento foi priorizado, ele está preparado para entrar na sprint, ou eu vou prepará-lo para entrar na sprint. Então eu vou deixar ele preparado para entrar na sprint. Essa é a ideia, ou seja, é como se fosse um checklist. Não existe, uma pergunta qual é a melhor definição de preparada ou de pronta? Não existe. Ela precisa estar diretamente ligada ao teu contexto, adaptada à tua realidade. Eu tenho uma, você vai ter outra, cada time vai ter a sua, alinhada ao seu negócio, ao seu time, ao teu contexto, ao teu mercado, ao teu produto, às tuas regras, às tuas restrições. Vou falar um pouco sobre isso ainda nesse vídeo. Então, a definição de preparada é quando eu preparo algo para entrar na sprint. Então, é um checklist que garante alinhamento, que garante algumas regras ali, que quando eu vou mandar para a sprint, está preparado para ir para a sprint. Eu tenho condições de trabalhar. Está preparado para o time de desenvolvimento atuar naquele item do backlog. Esse é o conceito, essa é a regra. Já a definição de pronta é justamente quando o time, aquilo entrou na sprint, atendendo a definição de preparada, o time trabalhou e ele criou ali uma receitinha, um checklist, isso está pronto para uso do meu cliente. Simples assim. Então, um estabelece a regra de entrada na sprint e o outro estabelece a regra de saída. Basicamente é isso. É bem simples a ideia. Espero que vocês esteja ficando claro aí, né? Bom, vamos lá. Lembrando que essa aula é a aula 8, é a aula final do nosso curso 100% gratuito, os 30 primeiros dias no PO. Ela está sendo disponibilizada no canal do Telegram e também no YouTube, no canal lá do YouTube da Agile Now, tá bom? Então, vamos ao assunto aqui. Bom, definição de preparado. Eu quero dar um foco nela aqui, ó. Quero tirar da tela outra. Quero deixar só a definição de preparada. O meu item, o meu trabalho, o meu item de backlog está preparado para entrar no backlog. Vamos discorrer um pouco. Vou trazer um exemplo aqui. Detalhe, isso é apenas um exemplo que eu já utilizei algumas vezes e eu adapto ele de time ou de organização para organização conforme ali o contexto. Então, é só um exemplo para trazer para você se inspirar e criar o seu adaptado à sua realidade, que é a mesma coisa que eu faço. Eu uso esse exemplo sempre? Não, varia de contexto para contexto. Vamos lá discorrer sobre essa definição de preparada. Eu trabalho com documentação Lean, então eu uso a documentação mais enxuta que eu puder. É uma abordagem, então assim, eu alinho com os times. Qual é o menor volume de documento que eu preciso produzir ou ter para que vocês possam construir? Isso é muito variável de empresa para empresa. Então o que eu sempre utilizo é protótipo. Então eu tenho a documentação ali com regras de negócio e tudo mais que entram aqui na minha documentação Lean, e eu tenho os protótipos construídos pela galera de UX, né? Só que antes de construir, a galera faz o trabalho dela lá e tudo mais. Eu também coloquei aqui se aquilo já foi discutido numa sessão aí de 15, 20 minutos com o time. Aquela documentação, aqueles elementos, aqueles artefatos, se já foram minimamente discutidos com todo o time. Então a gente compartilha a documentação, os protótipos, a documentação, os times dão uma olhada, depois a gente marca um bate-papo de 15, 20 minutos ali, para todo mundo dar uma geral, ver se entendeu, se está claro para todo mundo. Um outro ponto é um alinhamento técnico. O que é um alinhamento técnico? Às vezes eu tenho mais de um desenvolvedor que vai atuar naquilo, por exemplo, um líder técnico e um desenvolvedor, ou um desenvolvedor pleno e um desenvolvedor sênior, tá? Nesse alinhamento técnico eu considero também o alinhamento entre front-end e UX. Você já deve ter visto cenários onde o protótipo está lindo, maravilhoso, mas a dificuldade para implementar aquilo no front é muito grande. Então, nesse alinhamento técnico, eu considero também o alinhamento prévio entre UX e front-end, além do alinhamento técnico entre os componentes técnicos ali. Então, no meu contexto, isso faz todo sentido. Ou seja, o alinhamento técnico é entre todo o time técnico e o alinhamento técnico entre front-end e UX.
principalmente para verificar essa possibilidade de implementação, eles discutirem ali. Dura 15, 20, 30 minutos. Às vezes tem time que faz 2, tem time que faz um só, um alinhamento técnico entre todos eles. Eu prefiro esse, que eu acho que fica mais fluido. Todo mundo fica entendendo os pontos ali, mas depende de cada contexto. Então, entender o alinhamento técnico aí. O objetivo de negócio está claro. Isso ocorre lá no início da demanda, naquela fase lá, onde foi descoberto que aquilo faz sentido, aquilo, a demanda vai para frente. Né? Então, relembrar a todos que nós não estamos fazendo isso à toa. A gente tem ali um objetivo de negócio claro, métricas claras, o impacto claro. Isso já vem lá da área de estratégia. Né? Já vem claro que componente do negócio eu quero mexer. Quero beneficiar o usuário, quero trazer mais receita. É importante ter claro para todo mundo que aquele trabalho vai trazer de benefício para a organização ou para o usuário e quais métricas eu vou estar movendo. Eu volto a bater nisso, deixo isso estampado, deixo isso em destaque, para que todo o time compreenda o que está sendo feito e o porquê. Isso é muito importante. Outra coisa, as histórias já estão refinadas, né? Os critérios de aceite já estão definidos dentro do nosso padrão, né? E aí, tem time que usa história, tem time que não usa. História é só uma narrativa, tá? Então, a boa parte do mercado usa histórias de usuário. Eu tenho times que não usam e tá tudo bem. E usam o quê? Uma outra narrativa qualquer, seja ela qual for. O importante é que uma história, ela diga por que ela existe, qual benefício ela traz e que todo time de construção entenda para que aquilo serve e saiba, a partir da leitura da história e dos outros artefatos, o que precisa ser construído. É isso. Tem ali umas estimativas iniciais de esforço ali, né? Até os alinhamento técnico, a discussão com o time ajuda tudo isso. Ajuda a produzir essas estimativas em conjunto. A estimativa tem que ser do time inteiro. Back, front, UX, todo mundo está envolvido naquele trabalho ali, né? Os riscos estão devidamente claros e mapeados para implementação, para fazer esse trabalho. Então, eu forço, tá escrito errado mapeados ali, né? Mas a gente corrige depois no material final, mas é risco mapeados. Isso ajuda a lembrar, isso aqui tem risco, quais são os riscos? Ajuda a lembrar, tão claros. Ah, não tem risco nenhum, tá bom, então coloca aí. Ou tem esse, e aí conforme, isso é dinâmico também. Às vezes, durante o desenvolvimento, a gente vai descobrindo novos riscos e vai sinalizando ali. Mas na definição de preparado, eu já tenho alguns riscos identificados. Tem história ou item de trabalho que às vezes não tem risco nenhum. E tá tudo bem, tá? Mas acontece. As dependências já estão alinhadas, ou seja, para esse trabalho ser concluído, eu preciso de um outro time. Ou vou precisar de tal coisa, vou precisar falar com tal pessoa. Tá aqui. A parte de acessos e APIs, acessos a ferramentas, acessos de uma maneira em geral. Já conversei com a galera de infra que para implementar eu vou precisar de um acesso, ou vou precisar de um setup diferente. Eu digo aqui também. O consumo de APIs. Eu vou precisar consumir uma API XYZ que tem tais parâmetros de entrada e me dá tal retorno. Quem conhece essa API? Quem usa essa API? Quem pode trazer mais informações? Ou seja, eu coloco ali também já esse alinhamento prévio ali, né? Muitas vezes eu uso esse item, às vezes é o mesmo para um conjunto de histórias. Tudo bem, eu só repito, mas está claro ali. O objetivo de deixar a história preparada ou aquele trabalho preparado é para o desenvolvedor bater o olho e falar: eu entendi qual é a história, qual é o nome, qual é o objetivo, qual é o esforço, qual é o objetivo de negócio, quais métricas eu vou movimentar, os riscos estão aqui, já sei quais são as dependências, já sei quais tipos de acesso eu vou precisar, quais APIs, ou seja, eu procuro deixar o mais mastigado possível e eu faço isso a várias mãos. Isso é feito com os desenvolvedores. O profissional de produto precisa aprender a trabalhar no dia a dia com o desenvolvedor. O desenvolvedor não tem que só codar. Muitas vezes eu não entendo nada de API, eu peço para ele me ajudar nisso. E aí eu já vou alinhando com ele, já vai entendendo o que vai ser feito, percebe o benefício. E as pessoas não fazem. Dá trabalho fazer isso. Normalmente eu faço isso uma ou duas sprints antes. Aí eu vou trabalhando deixo uma sprint, estou trabalhando na sprint A, refinei a B e quero refinar a C no máximo. Então, às vezes, estou trabalhando na A e estou refinando a B.
Então isso é feito com bastante antecedência aí para dar tempo de cumprir todos esses processos. Você vai descobrir qual é o checklist ideal para o teu contexto. O meu não começou assim. E o meu eu não uso só esse é apenas um exemplo para você se inspirar. É muito importante você entender isso. Isso aqui não é uma receita para você seguir, não. É apenas uma ideia inicial para você ver se serve para você e trazendo alguns pontos que eu utilizo. Tem cenário que eu não utilizo esse, eu utilizo um outro. E aí eu faço o quê? Eu adapto a minha realidade. Então essa é a definição, então esse é um exemplo de checklist que quando algum trabalho vai entrar para a minha sprint, quando ele foi priorizado, ele tem que atender essa definição de preparado. Tudo bem? Então vamos lá para a definição de pronto. O pronto é um que eu uso. O código foi revisado por outro desenvolvedor, foi testado por outro desenvolvedor, eu uso isso aqui. Ah, mas demora. Não demora, isso é balela. Isso é rápido. Rápido. Anota aí, rápido. Por quê? Quando eu faço um código, eu não enxergo os erros. Quando eu dou para um outro desenvolvedor, em 30 segundos ele acha. Ele bateu o olho, isso aqui está errado. Entende? Então é uma outra forma muito rápida. O teste é a mesma coisa. Nem sempre isso é possível fazer em determinados contextos, tá? Mas eu tento estimular essa prática. Outra, o teste de UX e front. Lembra do alinhamento prévio lá no alinhamento técnico? Aqui também eu peço para eles testarem em conjunto. Vamos testar e gastar alguns minutinhos ali. É pareamento, é o time inteiro trabalhando junto. Porque assim, não me interessa entregar task individual. O que eu quero é incremento que vai impactar o negócio ao final de cada sprint. Quanto mais os elementos do meu time parear, melhor é para o incremento. Melhor é para o trabalho de todos. Quanto mais colaboração entre eles, mais o trabalho flui para todos. Mais a chance aumenta de eu ter um incremento bacana, que vai entregar resultado de negócio, meu cliente, meu usuário, para minha organização. Simples assim. Os testes da galera de QA, deixo claro também se tem retornos de API, eu também coloco lá para ver que isso foi realmente testado. Testes de integração, dependendo do contexto eu faço, dependendo do contexto eu não faço. E o teste do PO, minimamente aí. Ou seja, é uma bateria de teste e eu não deixo para testar no final? Lógico que não. À medida que vai ficando pronto, eu vou integrando, eu vou trabalhando com lotes bem pequenos dentro da própria sprint. E vai integrando e isso é repetidas vezes acontece. Ao final da sprint, eu tenho que ter um incremento que vai impactar o negócio ou o meu usuário. Eu não quero entregar tarefas. Tarefa não serve para nada. Porque eu quero um incremento que vai movimentar uma métrica de negócio. Isso é muito importante. Não adianta cada membro do time fazer sua parte. Não adianta. Eu tenho que ter incremento que vai entregar um benefício para o meu usuário ou movimentar uma métrica ou trazer impacto para a organização. Então, só fazer tarefa não serve para nada. Desculpa te falar isso. Tá? Então, aqui de novo, é um exemplo que eu utilizo no meu dia a dia que pode ser que sirva de inspiração para você. Adapte a sua realidade. Não usa isso aqui como uma receita para você seguir passo a passo. Não, é uma fonte de inspiração, tá bom? Então, com isso, eu tenho aqui o quê? Dois exemplos que eu utilizo. Eu tenho outros, eu trouxe um para não ficar muito extenso o vídeo. Como ponto de partida para você avaliar se isso vai fazer sentido para você. Você vai precisar considerar isso no teu contexto, tá bom? Vamos agora para o refinamento. Olha só, o refinamento, qual que é o objetivo do refinamento? É trazer clareza para os itens do backlog. É promover alinhamento entre as pessoas, ajudar a identificar riscos também. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Então, quando eu refinei, eu estou trazendo clareza do que é para ser feito, acabo com isso investindo no alinhamento entre os membros do time. Isso é fundamental. Quem participa do refinamento? Todo o time. Os desenvolvedores, back, front, QA, UX, PO. Traz alinhamento, põe todo mundo na mesma página. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ajuda a ter diferentes perspectivas sobre aquele trabalho, sobre aqueles itens do backlog, sobre aquelas histórias. Ajuda a identificar risco e acaba investindo e acaba trazendo maior alinhamento. Qualquer ação que traga maior alinhamento no teu contexto, você precisa fazer. Dá trabalho? Sim. É por isso que você não deve usar desenvolvedores só para codar. Eles vão estar participando de sessões de refinamento. Isso vai ajudar o quê?
acelerar a construção, vai trazer maior velocidade na construção. Por quê? Porque eles têm clareza, tá todo mundo alinhado, identificou risco, identifiquei risco antecipadamente, eu já vou pensando em maneiras de mitigar. Uma coisa liga a outra. Pessoal, agilidade é interação. Isso dá trabalho. É maior colaboração entre os membros do time, entre QA, back, front, UX, PO, e maior colaboração com times externos. Maior colaboração para priorizar, maior colaboração para entender o stakeholder, é colaboração de ponta a ponta. Quanto mais colaboração, anota aí, quanto mais colaboração tiver na sua organização, mais o trabalho flui, mais todo mundo ganha. E tem gente que não entendeu isso ainda. E presta atenção, ninguém vai falar para você que não vai colaborar. Ninguém vai te falar isso. Então fica muito atento a isso. Por que que isso é importante, o refinamento? Bom, eu uso o modelinho do Deep lá, tem até um artigo aqui, ó, tá no blog aqui do X-Design, ó, blog aqui para você ver aí, ó, muito legal, que é o Deep. Então o meu backlog, o topo tá detalhado, aquilo que eu priorizei, é o D de Deep aí, de profundo. Pensando em refinamento, né? Eu tenho uma estimativa inicial feita por todos ali, com diferentes pontos de vista. Isso é fundamental ter. Isso é fundamental ter. Outro ponto e outra, né? Se tem divergência, tem que discutir a divergência. Por que você acha que tem um esforço pequeno e o outro é um esforço grande? Discutir os porquês das divergências e tentar chegar num denominador comum. Essa simples discussão já é muito poderosa para o refinamento e para o alinhamento. O simples fato de você fazer essas discussões. Outra, o meu backlog considera tudo que está emergente ali, então quando eu priorizei já tem as últimas informações, aquilo que está mais atualizado, isso é importante também. E por último, eu priorizei aquilo que realmente backlog deep para fazer o refinamento, né? Então ele está priorizado, contém as últimas informações, eu faço estimativas e tenho ali também o topo detalhado. Então o meu refinamento, então, para eu fazer um bom refinamento, o meu backlog tem que conter as últimas informações, o emergente, tem que estar devidamente priorizado, trazendo valor de negócio. Eu tenho que ter o detalhe disso, isso normalmente o topo do backlog, né? E também fazer estimativas. Tudo isso vai trazer o quê? Maior clareza, maior alinhamento, identificação de risco precoce, pensar em planos de ação. Então eu tô enfatizando isso para deixar claro o quão é importante todos os membros participarem do refinamento para trazer clareza para aquilo que precisa ser construído, para mitigar, para diminuir o número de dúvidas. Não que não vá ter dúvidas, vai, mas quanto mais clareza no que precisa ser construído eu tiver, melhor vai ser. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Outro ponto importante quando eu rodo uma sprint, quais os aprendizados que eu estou trazendo para o meu processo de refinamento? É uma pergunta que eu sempre faço para a galera. Então, essa sprint a gente rodou, caramba, ó, a gente esqueceu de um detalhe aqui e não conseguiu entregar um item. Que detalhe? Ah, faltou uma informação. Então a gente precisa melhorar o refinamento. O que eu tenho que fazer? Então, assim, a cada sprint que eu vou rodando, eu promovo melhorias no meu processo de refinamento. Porque o refinamento tem que trazer clareza. Eu tenho que bater o olho e saber o que eu tenho que construir. Então, para isso, eu preciso de todos os detalhes, informações, protótipos, alinhamentos. Então, cada vez que eu rodo uma sprint, eu tenho essa pergunta clara. O que eu posso fazer de diferente para melhorar o meu próximo refinamento para que a gente não cometa o mesmo erro? É um questionamento simples que traz muito benefício. E aí a gente deixa a discussão acontecer na retrospectiva específica para gerar melhoria no refinamento. Isso é bem importante. Trago aqui também uma dica de livro do PBB, do Fábio Aguiar e do Paulo Caroli. Muito bacana. Aliás, todos os materiais do Paulo Caroli é uma grande inspiração para todos nós. Paulo Caroli, do Lean Inception, tem muitos materiais, muita literatura, muita coisa bacana aí, recomendo. Então o Product Backlog Building, ele trata especificamente da construção de um backlog. Então aqui uma dica extra aí para apimentar a discussão de refinamento, de definição de preparada, de definição de pronto. Esse livro do Fábio Aguiar e do mestre Paulo Caroli
que é uma grande referência de agilidade no Brasil e no mundo, tem contribuições fenomenais, né? E esse livro especificamente trata de backlog. Então é uma dica extra para enriquecer mais essa aula que a gente está gravando aqui no YouTube. E eu quero trazer também mais dicas direto da vida real para você melhorar ainda mais, considerações para você melhorar ainda mais o teu processo de refinamento. Bom, pessoal, isso aqui é apenas exemplos que eu estou trazendo, que eu gostaria que servisse de ponto de partida para você. Que você não tomasse isso como uma receita a ser seguida com ferro e fogo. Não. Adapte ao seu contexto. Adapte ao seu contexto. Comece simples e refine ao longo do tempo. Tem a ver com melhoria contínua que você está falando. Tem a ver, por isso que eu te falei, ó, por isso que eu vou voltar lá, que você provavelmente, o teu está diferente desse, muito provavelmente. Olha isso aqui, tanto definição de preparada, todas as dicas, isso aqui eu estou dando para você, estuda e discute com o teu time. Nós temos problema com definição de preparada? Nós temos problema com definição de pronto? Eu não sei se você tem ou não. O que eu recomendo você fazer? Discutir com o teu time. Compara a tua com essa. Vê o que tem aqui que poderia agregar a tua. Com certeza a tua tem bons elementos que a minha aqui não tem. E isso é um outro ponto, né? Todos podem aprender com todos. Eu também posso aprender com você. Eu gostaria até de ter acesso às suas. Se você puder, me manda aí no meu e-mail, vai lá no canal, coloca um comentário lá no vídeo, sei lá. Porque assim, é muito importante essa abertura de um aprender com o outro. Essa abertura de um aprender com o outro para evoluir processos, artefatos e práticas existe no teu time? Estou te dando uma dica bônus aqui. Esse ambiente é o que eu procuro fazer onde eu estou. Não só para refinamento, definição de preparada, definição de pronta, para tudo. É deixar claro para cada membro do time que todos podem aprender com todos e que eu posso aprender com eles, lógico. Então, o que você pode fazer a partir dessa minha definição de preparada? Melhorar a sua? Não sei. Discute com o teu time. Vê se faz sentido. Aqui talvez tem aspectos que você não contempla na sua. A mesma coisa se eu olhar a sua, vão ter coisas que eu posso aprender com você e melhorar a minha. Quanto mais network, quanto mais troca, mais discussão, mais a gente aprende, mais a gente evolui o nosso processo. Então, isso serve para definição de preparada e serve para definição de pronto. O importante é o seguinte, ó, quando entrar algo na minha sprint, ou quando tiver algo para entrar na minha sprint, não pode entrar sem detalhes. Quem nunca viu entrar faltando informação, entrar faltando sem alinhamento, sem acesso? Eu lembro de um caso que aconteceu de um time que iniciou um trabalho e sabia que ocorreria uma atualização da API e não considerou isso, porque ele não tinha esse último elemento aqui, percebe? Lembro de um outro caso, numa empresa até bem grande, que o acesso expirou a um determinado serviço. Se tivesse isso aqui, esse elemento teria... Claro, eu também demorei para chegar nesse modelo, é um processo evolutivo. Você começa simples e vai evoluindo, vai evoluindo. Tem que ter paciência, por isso chama melhoria contínua. Por isso, quanto mais você discute com o teu time, quanto mais você pega tudo aquilo que você aprende em cursos, em livros, em network, em site, e leva isso para o teu time, não só a definição de preparada, a definição de pronto, refinamento, qualquer coisa, você evolui os teus processos. E aí a pergunta que eu deixo para você é, o quão você vai evoluir os teus processos a partir desse conteúdo que você está tendo aqui? É uma boa pergunta. O quão você vai evoluir a tua definição de preparada? Por exemplo, quando você vai iniciar um trabalho, está claro os objetivos de negócio? Os riscos estão mapeados? As dependências com os outros times, se existem no teu contexto, estão devidamente alinhadas e discutidas? Por exemplo, na minha, o líder técnico e o PO discutem, o UX discutem com outros times.
Percebe? Então, assim, se você pegar esse insight de todo o conhecimento que você tiver, que você ter acesso, você discutir com o teu time e tentar gerar uma melhoria, isso é muito poderoso. Imagina isso executado ao longo de meses ou anos. É exatamente a prática da melhoria contínua levada ao extremo. É por isso que a gente faz esse vídeo. É uma oportunidade de eu expor o que eu estou fazendo, que está dando resultado, e às vezes eu tenho dificuldade também, mas a gente busca melhoria contínua. Isso serve para todos os times? Não. Mas eu estou sempre revisitando, eu estou sempre gerando melhoria contínua. Então a pergunta é, isso aqui está me ajudando a ter melhores entradas no meu backlog, no meu sprint backlog? Então faz essa discussão com o teu time e pensa nisso. A mesma coisa isso aqui, você tem que estar sempre revisando. Lembra? Por isso que eu coloquei lá embaixo, ó, quais os aprendizados essa sprint trouxe para o meu processo de refinamento, para o meu processo para os meus critérios de aceite, para o meu definition of ready, definition of done. Entende? Então, é melhoria contínua sendo aplicada o tempo inteiro. E discutindo com o teu time, envolvendo o teu time. É um processo colaborativo, é cansativo, é desgastante, mas vale a pena no médio prazo. Nosso papel como agilista, como produteiro é como eu posso contribuir com esse ambiente para torná-lo melhor. Sempre, sem julgamentos. E por isso que entra o processo de você estar aberto a aprender com todos, mas todos têm que estar abertos a aprender com você também. E aí você pode encontrar uma barreira, faz parte. Espero que o tema de refinamento e definição de preparado e pronto seja útil para você, que gere boas discussões. E lembrando a você mais uma vez que esse conteúdo faz parte da aula 8 do nosso curso 100% gratuito que acontece no canal do Telegram, o Learning by Telegram. Você está vendo aqui, ó, Learning by Telegram BR. O curso Os 30 Primeiros Dias do Product Owner, do Profissional de Produto. Essa foi a aula 8, a aula final. Então convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube e também fazer parte do canal lá do Telegram, onde você vai ter todos os meses um conteúdo, um curso 100% gratuito no Telegram sobre agilidade ou mindset de produtos ou gestão. Esse foi o nosso curso aqui, Os 30 Primeiros Dias do PO, a nossa aula 8. Espero que seja útil, onde a gente abordou sobre definição de preparada, definição de pronta, refinamento, boas práticas aí, práticas para você se inspirar e ver se faz sentido. Um grande abraço, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu!